Bora lá. 32 dias e contando. Leitura do capítulo 1 do livro A Temática Indígena na Escola, novos subsídios para professores de primeiro e segundo graus. Título: Os índios e a sociodiversidade nativa contemporânea no Brasil, por Carlos Alberto Ricardo. O Brasil, que vai completar 500 anos no ano de 2000, desconhece e ignora a imensa sociodiversidade nativa contemporânea dos povos indígenas. Não se sabe ao certo sequer quantos povos, nem quantas línguas nativas existem. O reconhecimento, ainda que parcial, dessa diversidade não ultrapassa os restritos círculos acadêmicos especializados. Hoje, um estudante ou um professor que quiser saber algo mais sobre os índios brasileiros contemporâneos, aqueles que sobraram depois dos tapuias, tupiniquins e tupinambás, terá muitas dificuldades. Em primeiro lugar, porque há poucos canais e espaço para a expressão diretamente indígena no cenário nacional e político do país. Via de regra, vivendo em locais de difícil acesso, com tradições basicamente orais de comunicação e na condição de monolíngues, com domínio precário do português, as diferentes etnias encontram barreiras para se expressar livremente com o mundo dos não-índios. Seus pontos de vista são tomados geralmente fora do contextos onde vivem, mediados por intérpretes frequentemente precários e registrados finalmente como fragmentos e em português. Aqui, por exemplo, são raríssimos os registros em língua nativa do que se poderia chamar de arte oral. Não há publicação que contemple sequer uma amostra dos gêneros praticado atualmente, como também são raríssimos os museus indígenas. A literatura publicada ou vídeos de autores indígenas. Em segundo lugar, porque sabe-se pouco sobre os índios. Basta mencionar, por exemplo, que das 206 etnias relacionadas no quadro adiante, das mais de 1.000 que, segundo estimativas, existiam nessa parte do mundo quando da chegada dos europeus. E das cerca de 170 línguas nativas existentes hoje no Brasil, talvez apenas metade tenha sido objeto de pesquisa básica por parte de etnólogos ou linguistas, resultando numa bibliografia especializada, artigos e monografias, cuja maior parte não está publicada ou é acessível apenas
em língua estrangeira. O público leigo interessado em conhecer mais a respeito dos índios está diante de um abismo cultural e terá que se contentar com uma bibliografia didática rala, quando não preconceituosa ou desinformada. Como exemplo, vale registrar que apenas em uma das enciclopédias, dessas que se vendem nas bancas de jornais e revistas destinadas a um público estudantil de primeiro grau, constam verbetes sobre etnias nativas contemporâneas no Brasil. Ainda assim, com diminutas 4 linhas de texto em média para cada uma. Nesse panorama, o presente livro é uma honrosa e bem-vinda exceção que vem se somar a outros esforços equivalentes. Mas há ainda o noticiário de imprensa. Apesar do interesse da mídia pelos índios nos últimos 25 anos, o que se informa e, portanto, o que se consome sobre o assunto são fatos fragmentados, histórias superficiais e imagens genéricas, enormemente empobrecedoras da realidade. A coisa mais comum de se ler ou de se ouvir na imprensa são notícias com o nome das tribos trocado, grafado ou pronunciado de maneira aleatória. Não raro, um determinado povo indígena é associado a locais onde nunca viveu, ou ainda a imagens que, na verdade, são de outro povo indígena. Os arquivos das redações dos jornais diários têm informações descontínuas sobre as tribos em pauta, sem nenhuma densidade cultural ou histórica específica. Basta lembrar, por exemplo, as etnias que, por circunstâncias históricas, ocuparam concretamente o espaço índio de plantão, no noticiário e no imaginário do país em diferentes épocas. Como foram, na década de 40, os carajás da Ilha do Bananal, ou os chavantes de Mato Grosso, que logo após os primeiros contatos com os civilizados, apareceram nos anos 50, vestindo ternos brancos numa loja da rede do Cal, em São Paulo, e depois voltaram nos anos 70 com Mário Juruna. Ou ainda como os Krenakarorê, os índios gigantes pacificados e removidos para que uma rodovia ligando Cuiabá a Santarém fosse aberta na floresta nos anos 70. Ou ainda os Caiap, ou ainda os Caiapó, guerreiros de Ruani e Paiaca do sul do Pará, nos anos 80. Ou os Yanomami de Roraima, vítimas da invasão garimpeira há 10 anos, e mais recentemente o retorno dos velhos guaranis que, misteriosamente, passaram a produzir suicídios
em cadeia de jovens. Até os famosos índios do Xingu, desde muito tempo no noticiário e presença obrigatória em qualquer coleção de postais sobre o Brasil. Não passam de uma referenda genérica e grosseira para se tratar de um conjunto de 17 povos que hoje vivem no chamado Parque Indígena do Xingu. Alguns deles tão diferentes entre si como os brasileiros dos russos. Sequer sabemos os seus nomes. Os povos indígenas que viviam no que veio a se chamar Brasil eram agrafos e atualmente a maioria não domina a leitura e a escrita. Foram e continuam sendo batizados por escrito por brancos, antes mesmo de alguns lhes compreendessem a língua, como muitos povos nativos não se expressam em português e não foram pesquisados por antropólogos e linguistas. E outros tantos ainda vivem isolados, desconhecidos. Há um espaço aberto para todo tipo de confusão semântica e ortográfica. Além das mudanças por correção e acréscimo a partir de novas informações. Sobre a confusão de tipo ortográfica, atualmente há uma grande variabilidade na maneira de grafar os nomes das etnias indígenas. Para dar apenas um exemplo, uma das sociedades indígenas que hoje habitam áreas no estado do Acre tem sua designação escrita pelo menos 4 maneiras diferentes: Kaxinawa, Kaxinawa, Kaxinawa e Kaxinawa. O que se poderia chamar uma Convenção de Nomes Oficiais dos Índios, usada pela FUNAI, é aleatória, oriunda dos seus funcionários sertanistas e combinada com outras tomadas de empréstimo dos antropólogos. Convivem padrões diferentes e há mudanças constantes. Vários dos povos atuais são conhecidos por nomes que apareceram pela primeira vez em trabalhos antropológicos. A tendência é que esses nomes se tornem internacionais e apareçam com a mesma grafia em todas as línguas. A razão básica pela qual os antropólogos grafam o nome de uma determinada maneira tem a ver com a escolha de um mesmo alfabeto com o qual vão escrever as palavras da língua desse povo. Como essas línguas têm sons que não encontram representação direta nas letras do alfabeto brasileiro, eles são obrigados a recorrer a outras letras e combinações de letras. Certas letras do alfabeto brasileiro têm sons diferentes daqueles em outras línguas. O C na frente de E, por exemplo, como S, E na frente de A, como K. Em outras línguas, o C nessa posição tem um som de T. O Q e C são complicadas e, por isso, os antropólogos evitam-nos
grafar nomes de povos. Buscam usar letras cuja interpretação sonora se aproxime do alfabeto fonético internacional usado pelos linguistas de todo o mundo. Além das razões que explicam por que os antropólogos preferem usar uma grafia que seja pronunciável mais ou menos da mesma forma em todas as línguas e, portanto, dificilmente poderá ser a forma brasileira. Deve-se considerar que alguns desses povos não existem apenas no Brasil. Ver na listagem adiante na coluna nome aqueles marcados com um asterisco. Em tais casos, as fronteiras que vieram a ser estabelecidas historicamente, criando limites entre os estados nacionais da América do Sul, se sobrepuseram às sociedades indígenas de tal forma que algumas delas vivem hoje sobre a jurisdição político-administrativa de 2, 3 e até 4 países diferentes. Existe a norma culta da Convenção para a Grafia dos Nomes Tribais, estabelecida pela Associação Brasileira de Antropologia, em 14 de novembro de 1953. Vários aspectos dessa convenção são respeitados pelos antropólogos até hoje, mas muitos nunca o foram. O que mais salta aos olhos a respeito é o uso de maiúsculas para os nomes tribais, mesmo quando a palavra tem função de adjetivo, e o não uso do plural. Trata-se, no primeiro caso, de uma influência direta das regras gramaticais do inglês, segundo as quais todo nome de povo é em letra maiúscula. Brazilians. Quanto a não flexionar o plural, a razão estaria no fato de que, na maioria dos casos, sendo os nomes palavras em língua indígena, acrescentar um S resultaria em hibridismo. Além do mais, há a possibilidade das palavras já estarem no plural, ou ainda, que ele não exista nas línguas indígenas correspondentes. Claro que se poderia perguntar por que manter uma norma inglesa, que certamente tem a ver com o fato de que a maior parte da literatura antropológica no mundo seja em língua inglesa. De fato, quando há denominação de uma etnia nativa, aparece com função de adjetivo, que poderia ser escrita como minúsculo. Língua arauete, por exemplo. Já quando aparece como substantivo genérico, seria mais adequado manter com maiúscula, porque se é verdade que essas tribos não têm países, como os franceses, a França, também é certo que seus nomes são designativos de uma coletividade única, de uma sociedade, de um povo, não apenas de um somatório de pessoas. A imprensa escrita, por exemplo, nos seus manuais de redação, tem imposto um aportuguesamento da grafia do nome das tribos, proibindo o uso de letras como W, Y e K, em certos grupos de letras não existentes em português, como S. Esse critério não teria consistência, assim como grafar os nomes sempre em
minúsculas ou flexionar o número, mas não o gênero. Por exemplo, se carro, se deve escrever crau. Se crau, deve se escrever crau. Então, Kubitschek deveria ser escrito Kubitschek. Geisel, Geisel. Porque o mesmo manual de redação que recomenda grafar Yanomami e os Yanomamis veta a flexão por gênero quando a palavra tem função de adjetivo. As mulheres Yanomamis. Resultado num aportuguesamento pela metade. Sobre as confusões semânticas, isto é, sobre o significado dos nomes das etnias nativas, há vários aspectos a considerar. Membros de Estado-nações, como nos tem o preconceito de que toda sociedade tem que ter nome próprio. Isso é tão falso quanto supor que toda sociedade humana tem que ter um chefe. Boa parte dos nomes correntes hoje, como no passado, para designar povos indígenas do Brasil, não são autodenominações. Muitos deles foram atribuídos por outros povos, frequentemente inimigos e, por isso mesmo, carregam conotações pejorativas. É o caso, por exemplo, dos conhecidos Kayapó, designação genérica que lhes foi dada por povos de língua tupi, com os quais guerrearam até recentemente, e que quer dizer semelhante a macaco. Outros nomes foram dados por sertanistas do antigo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, ou da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, muitas vezes logo após os primeiros contatos com as chamadas expedição de atração. Nesse contexto, sem entender a língua, os equívocos são frequentes e determinados povos acabam conhecidos por nomes que lhes são atribuídos por razões absolutamente aleatórias. É o caso, por exemplo, dos Arauete, povo de língua tupi, que habita a região do Médio Rio Xingu, no estado do Pará. Assim nomeado pela primeira vez por um sertanista da FUNAI, que julgava compreender a sua língua, logo após os primeiros contatos estabelecidos em meados da década de 70, tal designação grafada então pela primeira vez por um funcionário do governo federal num relatório acabou permanecendo como identidade pública oficial desse povo, incorporando-se depois ao nome de uma porção de terras que ele foi reconhecida oficialmente em 1992, como área indígena Arauete do Igarapé e Pichuna. Mas um antropólogo que estudou os Arauete alguns anos depois e aprendeu a sua língua, descobriu que os membros desse povo originalmente não se
denominam por uns substantivos e usam para se referir ao coletivo do qual fazem parte apenas a palavra vide, um pronome que quer dizer nós, os seres humanos. Nesses tempos de primeiros contatos, de comunicação pecuária com tribos desconhecidas, alguns povos passaram a ser denominados pelo nome de algum dos seus indivíduos, frações. Há ainda caso de nomes impostos em português, como, por exemplo, beiço de pau, ao se referir aos Tapaiuna, no Mato Grosso, ou cinta larga, assim chamados por sertanistas da FUNAI, simplesmente porque usavam largas cintas de cipó quando foram contatados no final da década de 60 em Rondônia. Atrair e pacificar os índios, como reza a tradição indigenista do Estado brasileiro, e impor-lhes arbitrariamente nomes e chefes, tem a ver historicamente com práticas coloniais de controle social, concentração espacial da população, com a consequente contaminação por doenças e a depopulação pós-contato. Implantação de sistemas paternalistas e precários de assistência social. Confinamento territorial e exploração dos recursos naturais disponíveis. Tudo em nome da integração dos índios à comunhão nacional. Ao contrário, reconhecer e valorizar suas identidades específicas, compreender suas línguas e suas formas tradicionais de organização social, de ocupação da terra e uso dos recursos naturais, tem a ver com gestos diplomáticos de intercâmbio cultural e respeito aos direitos coletivos especiais. Apesar de todas as ressalvas, foi possível preparar uma lista que aparece a seguir, com algumas informações básicas disponíveis a respeito dos povos indígenas atuais no Brasil. Os nomes foram grafados na primeira coluna de acordo com a prática em vigor no Programa Povos Indígenas no Brasil, do CEDI. Na coluna Outros Nomes ou Grafias foram incluídas apenas as variantes em uso atualmente, o que, de longe, não esgota as possibilidades. Esta lista reflete práticas correntes entre pessoas, antropólogos, linguistas, missionários, indigenistas, etc. E instituições que trabalham com índios, membros da rede de colaboradores do referido programa. Não tem, portanto, a pretensão ou valor normativo. Na terceira coluna aparecem sigladas as unidades da federação, onde as etnias se localizam e, quando for o caso, os países limítrofes. Certamente incompleta. Essa lista, sobretudo, sujeita a constantes alterações em função de novas e melhores informações e do fato que o Brasil é um país em formação, no qual etnias julgadas extintas emergem e reconstroem sua identidade, e outras tantas, ainda isoladas,
ingressarão no quadro futuramente. Portanto, a tendência nos próximos anos é crescer o número de povos e a população global. Ainda que alguns povos possam perder população, como está acontecendo hoje, por exemplo, com os Yanomami. E o espectro da sociodiversidade possa sofrer perdas irreparáveis como a não viabilização histórica de alguma das microsociedades nativas contemporâneas. A população total crescendo. Mais uma vez, também no capítulo da demografia, o que se sabe sobre a situação contemporânea do Brasil é muito pouco. Os dados demográficos que aparecem no quadro acima são bastante heterogêneos quanto à sua origem, data e procedimento de coleta. Reuni-los foi um verdadeiro quebra-cabeças para juntar informações dispersas, muitas das quais são resultado de estimativas e não de contagem direta, mesmo quando são dados resultantes de contagem direta, via de regra, são os recenseadores não dominam a língua, não entendem a organização social, nem a dinâmica espacial e sazonal das sociedades indígenas, produzindo, portanto, informações inconsistentes e totais errados. Para mais ou para menos, ainda assim representam no conjunto a melhor e mais atualizada coleção de informações qualificadas disponível. Os dados do último censo demográfico do IBGE, coletado em 1991, apareceram publicados sem maiores explicações, como estimativas e associados às terras indígenas, o que nem sempre permite vinculá-los inevocamente às etnias. Assim sendo, não foram aqui considerados para a montagem do quadro. Algumas ressalvas mais devem ser feitas sobre os dados de população que aparecem no quadro. 1. Não constam informações sobre parcelas desaldeadas de algumas etnias que vivem, por exemplo, em áreas urbanas, como Manaus, Boa Vista, e em várias cidades do Mato Grosso do Sul, onde vive os Terena, ou os Camba, em Corumbá, e até mesmo os Pancararu, que vivem numa favela na cidade de São Paulo. Para alguns povos que constam do quadro não aparecem dados de população ou os totais estão subestimados, porque coabitam integral ou parcialmente uma mesma área indígena com outros povos e os censos disponíveis não fornecem dados discriminados. São os casos dos Icê, Iototó, Miranha, Caixana, Cambeba, das áreas indígenas Méria, Miratu e Barreira do Missão, os Ajuru, Aricapu, Aruacano e Jabuti, Macurá, Tupari, Mequém e Columbiara, das áreas indígenas Gaporé. Rio Branco, Xereu, Cautena, Mavaiana, Cachuiuana, Ixicariana, Carafauiana, da área indígena Nhamunda. E os Iaiana e Arpari, das áreas do Rio Paru Leste e do Parque do Tumucumac, onde vivem também os Cachuiana e os Tiruiô, do Parque Indígena Tumucumaque. 3.
Não há informações disponíveis também para alguns casos de grupos emergentes como os Genipapo, Canindé, Cantaruré, Cariri, Pitaguari, Paiacu, todos no Nordeste, e os Caxixi, Minas Gerais. Não constam do quadro os povos chamados isolados, sobre os quais, por razões óbvias, não há informações de população e, sim, para efeitos dos cômputos que aparecem a seguir, não foram considerados, embora constem no quadro, entre parênteses, as informações sobre população indígena residente fora do território brasileiro, o que distorce, sobretudo, a classificação do padrão demográfico, como são os casos entre os Campa, dos Guarani, dos Yanomami, dos Wapixana e dos Macuxi. Os dados computados a partir do quadro acima acrescido das ressalvas permitem dizer que a população indígena total no Brasil hoje é de cerca de 270 mil, e isso é 0,2% da população nacional. A maior parte dos povos indígenas no Brasil, do ponto de vista demográfico, é formada por microsociedades. Das 206 povos indígenas que aparecem no quadro, 40% tem uma população de até 200 indivíduos, há 39 com população entre 201 e 500 indivíduos e 28 entre 501 e 1.000 indivíduos, ou seja, cerca de 77% dos povos indígenas do Brasil têm a população de até 1.000 indivíduos. Há 39 povos na faixa de 1 a 5 mil, 5 entre 5 e 10 mil, 2 entre 15 e 20 mil e outros 2 com algo mais do que 20 mil. E com cerca de 30 mil, no Brasil, apenas os Guarani. Com base no acompanhamento que o programa Povos Indígenas no Brasil do SED fez da questão dos últimos 20 anos, apoiado numa extensa rede de colaboradores, e produzindo e publicando periodicamente quadros como este, pode-se afirmar que a população indígena total do Brasil tem aumentado gradativamente pela primeira vez desde 1500. Quem fala? Na década de 80, os índios foram protagonistas de várias cenas marcantes no cenário político nacional, as quais, registradas por fotógrafos e cinegrafistas, ganharam manchetes nos jornais e telejornais. O cacique Mário Juruna Chavante, com o seu gravador registrando promessas de políticos em Brasília, o gesto marcante de Ailton Krenak, ao pintar o rosto de preto durante discurso no plenário do Congresso Nacional Constituinte, ou ainda o de advertência de Tuíra, mulher Caiapó, em Altamira, no Pará, ao tocar a face de um diretor da Eletronorte com a lâmina do seu tercado. Entre tantas, houve uma envolvendo o cacique Raoni, dos então chamados Tuxicahamaé, Caiapó, e o então ministro do Interior, Mário Andreasa, que merece ser relembrado aqui com mais detalhes. Em maio de 84, Raoni saiu de sua aldeia e veio até Brasília, depois que seus guerreiros bloquearam por mais de um mês
a rodovia BR-80 que liga Chavantina e Caximbó, no norte do Mato Grosso. Pelo fato do governo federal não ter demarcado, conforme prometido, uma área de acréscimo ao seu território, na margem direita do Xingu. Em pleno gabinete do ministro e diante da imprensa, Raoni teve a reivindicação de seu povo finalmente atendida. Selou o acordo presenteando Andreazza com uma borduna e puxando-lhe o lóbulo da orelha esquerda, declarou: aceito ser seu amigo, mas você tem que ouvir o índio. Mas como assim? Quem fala em nome dos índios? Aparentemente simples, essa pergunta é de difícil resposta. No caso específico, Raoni era portador de uma reivindicação local muito concreta e falava com plena legitimidade pela sua aldeia, pelos seus guerreiros que se reuniram para planejar as ações na Casa dos Homens, por apenas uma das tantas aldeias do povo Kayapó. A agenda colocada pela sociedade nacional e internacional nos últimos anos para os índios no Brasil funcionou como um mecanismo de pressão para a produção de uma representação ou representações de indiandade genérica. Refiro-me ao seguinte conjunto de processos e eventos: a elaboração da Constituição Federal, a reunião da ONU sobre ecologia e desenvolvimento no Rio, as comemorações ou anticomemorações das sociedades indígenas no Congresso Nacional, o término do prazo constitucional para a demarcação de todas as terras indígenas, a revisão da Constituição e as eleições presidenciais. Tão mais se afasta do nível local, a política indígena tende a aparecer nos cenários regional, nacional e internacional como uma ação intermitente associada a intermediários não indígenas, os quais, por sua vez, têm perfil institucional, objetivos e estratégias próprias bastante diversas, mesmo considerando o fenômeno recente das chamadas organizações indígenas registradas em cartório. Vale afirmar que a questão da representação dos interesses indígenas no plano supralocal somente pode ser compreendida e avaliada no Brasil quando se considera uma sociologia dos intermediários não indígenas de todo tipo a ela referidos, como algo que a constitui e conforma. Especialmente após a promulgação da nova Constituição Federal em 1988, cresceu em várias regiões do Brasil a formalização de organizações indígenas com diretorias eleitas em assembleias, estatutos registrados em cartório e contas bancárias próprias. Trata-se a rigor da incorporação por alguns povos indígenas de mecanismos de representação política por delegação para poder lidar com o mundo institucional público e privado, da sociedade nacional e internacional e tratar de demandas territoriais, demarcação e controle de recursos naturais, assistências, saúde, educação, transporte, comunicação e comerciais, colocação de produtos no mercado. Na sua maioria, são organizações de caráter étnico de base local, por aldeia ou comunidade, como a Associação Chavante de Pimentel Barbosa, ou interlocal, grupos de aldeias ou comunidades, como a ACIRI, Associação das Comunidades Indígenas do Rio Icana, ou Conselho Geral da Tribo Ticuna. Surgiram também algumas organizações regionais, como a União das Nações Indígenas do Acre,
o Conselho Indígena de Roraima, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e, no âmbito maior, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Houve também a curta experiência de representação nacional da União das Nações Indígenas, que, aliás, nunca se institucionalizou formalmente. No nível local, operam instituições políticas tradicionais de cada povo, nem sempre tão visíveis como a Casa dos Homens, entre os Kayapó ou o Conselho dos Velhos, no pátio da aldeia, entre os Xarantes. Tais organizações têm eficácia reguladora sobre as interferências externas. Um exemplo clássico é que tais formas tradicionais de organização foram e são mecanismos internos que muitas vezes resistem às imposições de funcionários de agendas governamentais, os quais, sempre à procura de um chefe com quem tratar, acabam nomeando capitães que não coincidem com as autoridades tradicionais. Ou, no caso de missionários que nomeiam seus interlocutores preferenciais numa comunidade indígena, alocando-os na posição de pastores ou catequistas, por oposição aos pais, em oposição aos pajés. Ambas são formas de cooptação que agendas de contato estabelecem para entrar com sua política numa determinada área indígena. No caso da UNE Nacional, que já não existe mais, é ilustrativo das dificuldades dos índios construírem formas estáveis e permanentes de representação de interesses no Brasil, com uma base tão profundamente diversa e dispersa. Fundada em 1979, num encontro patrocinado pelo governo estadual do Mato Grosso e sem conexão direta com as várias assim chamadas assembleias de lideranças indígenas da década de 70, incentivadas pelo CIMI, Conselho Indigenista Missionário, a UNE desempenhou com eficácia o papel de referenda simbólica da indianidade genérica na conjuntura de democratização pela qual passou a sociedade brasileira nesse período, até o processo de elaboração da nova Constituição Federal. Para tanto, valeu-se de um conjunto de alianças não indígenas que incluiu, entre outras, várias organizações não governamentais de apoio, o próprio CIMI, parlamentares de vários partidos políticos, associações profissionais como a CONAGE, Coordenação Nacional de Geólogos, e a ABA, Associação Brasileira de Antropologia. A cena indígena que foi se compondo em Brasília nesse período contou com a presença de representantes de cerca de metade dos povos indígenas do país, viabilizada pelo apoio que receberam dos seus aliados não indígenas. Porém, na comissão de frente que acompanhou os momentos decisivos das votações dos direitos indígenas no Congresso Nacional, havia um expressivo e aguerrido grupo de Kayapó, a única etnia que chegou à capital do país com recursos próprios, seja por controlar conexões chaves com a burocracia da FUNAI, seja por se valer da venda de mogno e das taxas cobradas aos garimpeiros que extraem ouro de suas terras. Considerar tais experiências recentes tem representação e aferir o seu grau de reconhecimento social e o desempenho dos dirigentes através de indicadores quantitativos e qualitativos apropriados à análise de mecanismos verticais de representação política na sociedade institucional moderna, como a capacidade de mobilização, o número de votos, a sintonia de posições com relação a questões comuns e assim por diante. Sem prematura, mas sobretudo inadequado e empobrecedor.
No cenário demográfico, linguístico e espacial, caracterizado nos itens anteriores desse artigo, a questão da representação política dos interesses indígenas no Brasil é bastante peculiar, se comparada, por exemplo, à situação na Bolívia, Peru e Equador. Aqui a política propriamente indígena, autônoma e permanente é uma realidade fundamental local de cada aldeia ou comunidade ou família. Faccional, no caso, por exemplo, de aldeias onde a organização social está baseada em metades rituais, a cada qual correspondendo um chefe, e descentralizado, sem o reconhecimento de um centro de poder. Reconhecer e valorizar tais características das formas indígenas de se organizar e representar tem sua importância atual porque, por exemplo, a Constituição Federal em vigor prevê consultas prévias a comunidades indígenas sobre projetos de exploração de recursos minerais por terceiros em seus territórios. Fazer tais consultas sempre é possível in loco, garantindo condições adequadas de expressão em língua nativa, aumenta a probabilidade de se saber o que realmente um determinado povo indígena está pensando e querendo. Os quadros a seguir apresentam duas listas, uma de organizações indígenas formalizadas recentemente, registradas em cartório ou em vias de, e outra das organizações de apoio no Brasil, com suas localizações e, sempre que possível, com o ano de fundação. As organizações indígenas aparecem agrupadas por unidade da federação, onde tem sua sede. As organizações de apoio, por ordem alfabética das suas siglas, e a coluna Unidade Federal aparece em primeiro lugar no local onde está situada a sede da organização. E em seguida, quando for o caso, as demais onde atua. Vale ressaltar que a simples listagem das organizações não revela as múltiplas diferenças entre elas. De mandato, de abrangência, de espectro, de alianças. Como já foi mencionado, há casos de organizações indígenas vinculadas a uma aldeia de uma etnia. Há casos de organizações com pretensões de representação política a nível interlocal e regional. Frequentemente, as comunidades indígenas aldeadas entendem essas organizações não tradicionais como canais para tratar e receber recursos externos apenas. Algumas delas foram deliberadamente criadas com esse fim, numa conjuntura de crise dos serviços de assistência oficial. Ou são organizações de serviço, não de representação. Dada a situação concreta dos povos indígenas no Brasil, será possível supor uma organização nacional estável que resolva as questões das representações verticais de interesses a um só tempo tão unitariamente específico e difusos, fracionados e diversos? Serviriam aos índios modelos sempre importados do mundo sindical, por exemplo? Não se trata de desmerecer os esforços que organizações indígenas e de apoio têm feito para equacionar tão delicada situação, mas de reconhecer sua especificidade volátil e sua forma híbrida para transformá-las em virtude. Finish.